Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Hélio Roberto Ex, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também sou pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS. Hoje vamos iniciar nossa web palestra e é com muita alegria que vamos começar essa aprendizagem no universo do marketing no serviço público. Nesta unidade você verá os principais conceitos relacionados ao marketing e terá um primeiro contato com a ideia do cliente cidadão no serviço público. A presente unidade está dividida nas seguintes seções: conceitos essenciais para a aprendizagem do marketing, a importância da informação e do conhecimento na gestão do marketing do serviço público e melhoria de desempenho no setor público através do aproveitamento de oportunidades para atender às necessidades do cidadão. Ou seja, como objetivos da web palestra, nós vamos ter, ao finalizá-la, conhecer os conceitos essenciais para a aprendizagem do marketing, entender a importância da informação e do conhecimento na gestão do marketing no serviço público e, por fim, identificar melhorias de desempenho do setor público através do aproveitamento de oportunidades para entender as necessidades do cidadão. Bom, como um primeiro conceito aí para a gente começar aí a interagir e conhecer um pouquinho da importância do marketing, e o marketing não é só no serviço do setor privado, nós aplicamos o marketing sobretudo no serviço público, e isso nós vamos ver nessa web palestra. Então, assim, o que seria o marketing, né? Uma definição mais técnica agora para a gente passar para vocês. O que vem à sua cabeça quando pensa em marketing? Muitos lembram instantaneamente de propagandas marcantes veiculadas na televisão, outdoor, criativos que viram na rua, ou mesmo dos marqueteiros, que pipocam nos noticiários na época das eleições, responsáveis por cuidar da imagem e do discurso dos políticos. O que talvez você e muitas pessoas não saibam é que essa é apenas uma das partes do composto do marketing. A de comunicação de um produto ou serviço ou propaganda, como veremos mais adiante. Marketing, então, pessoal, é uma função organizacional, é um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega do valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Vocês entenderam? Então, continuando um pouquinho mais esse conceito de marketing, eu gostaria de entender o seguinte: o marketing pode ser considerado como um esforço estratégico e competitivo perseguido pela alta administração, um conjunto de atividades funcionais, incluindo política de produto, determinação de preço, entrega e comunicações, desenvolvido por gerentes de produto, ou ainda uma orientação dirigida ao cliente adotada por toda a organização pública. Perceba, então, a abrangência desse conceito, extrapolando a ideia de propaganda que discutimos no início dessa web palestra, envolvendo toda a organização e seus direcionamentos para o cliente. Portanto, para entender esses conceitos, primeiro é preciso entender o que é valor para o cliente. Esse valor não se refere apenas ao valor monetário atribuído a um produto ou a um serviço no setor público, mas ao aspecto ou aspectos funcionais valorizados pelos consumidores, tanto no produto quanto no processo todo. Portanto, é tarefa do marketing conhecer o seu cliente para, então, criar produtos ou serviços mais dirigidos aos desejos e às necessidades dos consumidores específicos. Vocês entenderam agora a importância desse conceito do marketing? Então, continuando, nós podemos dizer que assim a satisfação do cliente será alcançada e, com isso, aumenta-se a chance de fidelização. Perceba, portanto, que o conceito de marketing não envolve apenas a comercialização de produtos, mas, sobretudo, serviços. Ou seja, no serviço público que você está atuando aí neste momento,
o marketing não funciona de maneira diferente da iniciativa privada, já que ambos envolvem o estabelecimento de um relacionamento satisfatório com o cliente, para que a organização possa conhecê-lo a ponto de satisfazer as suas necessidades e, sobretudo, fidelizá-lo. Continuando agora, avançando um pouquinho nesses conceitos, a gente vai falar alguns P's do marketing, ou seja, o composto do marketing, inicialmente. Para lidar com o mercado e com os seus consumidores, as organizações públicas precisam conhecer as vantagens externas, que agem fora do ambiente empresarial e que não são facilmente controláveis. E também as variáveis internas, características da própria empresa que podem ser controladas de acordo com seus interesses, que influenciam e direcionam as suas atividades. Portanto, o composto de marketing, ou mix de marketing, nada mais é do que um conjunto de variáveis internas que podem ser alteradas de acordo com o que a empresa deseja integrar para o seu cliente, mais conhecido como os 4 P's. Esse conjunto de variáveis envolve decisões a respeito de 4 importantes aspectos de marketing, ou seja, são eles que vocês podem identificar agora na tela desse slide. Ou seja, o produto, que pode ser definido como o objetivo, né? O comportamento do consumidor, que pode ser definido como objeto principal das relações de troca, que pode ser oferecido no mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem adquire ou consome. Na sequência, o preço, né, que ajuda a dar valor às coisas e geralmente representa o valor monetário, necessário a ser disponibilizado para que haja troca pretendida entre o valor pago e o esforço feito pela empresa vendedora. Já a praça, ou também conhecida como distribuição, refere-se à distribuição e à disponibilização dos produtos por parte das empresas para os seus consumidores. E por último, a promoção ou comunicação, que significa puramente a comunicação de valor para o cliente. Envolve várias formas eficientes para informar aos consumidores dos seus produtos, serviços ou até a imagem da marca. Bom, já com relação ao comportamento dos consumidores, conforme eu iniciei anteriormente, para identificar quais são as necessidades a serem atendidas pelo marketing, é necessário entender como funciona o comportamento do consumidor. Entendendo esse comportamento dinâmico, o marketing tem sua oportunidade única de receber pistas para desenvolver com sucesso novos produtos, estabelecer preços, canais de distribuição, mensagens e outros elementos do mix do marketing, que chegarão até o seu consumidor-alvo. Portanto, entendendo, o comportamento do consumidor pode ser influenciado por diversos fatores, de acordo com o ambiente na qual ele está inserido. Resume os fatores internos e externos que influenciam no comportamento de compra do consumidor. Ou seja, quais são esses comportamentos? São os comportamentos culturais, comportamentos sociais, pessoais e psicológicos. Com relação aos comportamentos culturais, entre esses fatores inclui-se a cultura, que é um apanhado de normas e padrões que regem o comportamento social do indivíduo e que são aprendidos ao longo da vida. E também tem os subculturais, partes da cultura que fornecem identificação e socialização mais específicas para seus membros, como nacionalidade, religião, grupo étnico e região demográfica, além das classes sociais, é claro, que dividem hierarquicamente a sociedade a partir do critério de renda e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares.
São esses fatores que levam os consumidores a tomarem decisões baseadas no comportamento esperado, na sua cultura ou na sua classe social. Já os fatores sociais, grupos de referência, é a família, por exemplo. São pessoas a quem os indivíduos recorrem para uma orientação de seu próprio comportamento e valores dos quais esses indivíduos buscam aprovação. São esses grupos que moldam as pessoas, influenciam e mudam o seu comportamento de compra. Dentro desses grupos, cada indivíduo exerce um papel ou posição social, o que confere a eles um status que nada mais é que o prestígio agregado a uma posição social. Portanto, pessoas que ocupam posições sociais diferentes escolherão tipos específicos de marcas e produtos que sejam capazes de transmitir o seu status social. Dando continuidade, então, pessoal, agora eu vou falar dos fatores pessoais. Esses fatores envolvem diretamente a pessoa e dizem respeito unicamente às suas características pessoais. Portanto, a idade e estágio de ciclo de vida, a ocupação, as condições econômicas e o estilo de vida de uma pessoa. Por exemplo, vão determinar as mudanças das suas necessidades e desejos. O Kotler, que é um dos autores clássicos do marketing, ele diz o seguinte, exemplifica dizendo que um operário comprará roupas, calçados de trabalho e marmitas. Um presidente de empresa comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clube e um grande veleiro. Além dessas características, a personalidade e o autoconceito definem, respectivamente, os traços psicológicos de um indivíduo e a maneira como ele se enxerga. Elas refletem no comportamento à medida que o consumidor faz uma compra de acordo com os seus traços pessoais, buscando em uma marca ou em um produto uma imagem pessoal que ele deseja para si. E por último, nós vamos falar sobre os fatores psicológicos, que também influenciam as escolhas da compra de uma pessoa, atuando seu subconsciente. A motivação, percepção, aprendizagem ao longo da vida e as crenças pessoais são os principais fatores. Segmentar significa dividir mercados heterogêneos em grupos menores que sejam formados por consumidores homogêneos entre si. A necessidade de segmentação de mercado existe quando levamos em consideração as distintas preferências e necessidades dos consumidores, além da concorrência que faz com que os profissionais do marketing busquem novos grupos de consumidores ainda não atendidos. Portanto, as etapas fundamentais para a implementação do marketing são as seguintes, né? Identificação e definição do perfil dos grupos específicos de consumidores potenciais que necessitem ou desejem produtos segmentados. 2. Seleção de um ou mais segmentos de mercado. E, por fim, determinação e divulgação dos benefícios dos produtos do mercado-alvo. Assim, como os administradores podem escolher o seu segmento, também deverão definir como serão identificados pelos clientes, fazendo o seu posicionamento na mente diante dos produtos da concorrência. Portanto, meus amigos, posicionar um produto é fazer com que ele ocupe um lugar de destaque na mente do cliente-alvo, o que é obtido através de um conjunto de ações de marketing. Para que o posicionamento seja criado na mente, é indispensável que seja estabelecido um diferencial competitivo, fazendo com que o cliente perceba que a oferta da empresa apresenta distinções significativas da oferta do concorrente. Portanto, uma das marcas que tem conseguido manter uma experiência positiva na mente dos consumidores, como todo mundo sabe, é a marca McDonald's, né? A proposta estratégica é de estabelecer um elo emocional com o consumidor e ser percebido como empresa jovem, alegre, com padrão de qualidade. Num estudo feito por um pesquisador de marketing,
David Icke, um professor americano, houve um esforço em revelar a razão do sucesso da marca. O autor descobriu que a marca não apenas desperta nos consumidores diferentes associações, como batata frita, de crianças, e o Big Mac, né, que vocês conhecem lá no arco dourado do McDonald's, mas também envolve os clientes em um marketing de experiências, como ocorre em festas de aniversário, que tem lugar especial para o evento em todas as suas lojas. A comunicação é fundamental para conseguir esse resultado, sendo que cada ano a McDonald's investe de 70 a 75 milhões de reais, o que corresponde a 5% das vendas. Vejam como isso é significativo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da informação e do conhecimento na gestão do marketing no serviço público. Esse tema aqui é extremamente importante, até porque vocês entendam que o conhecimento está na nossa mente, na nossa cabeça. Então, todos nós temos conhecimento, né? Então, nós precisamos desenvolver essas competências para poder atender ainda melhor, né, nas nossas organizações públicas. Ou seja, uma vez que a economia na era do conhecimento estabelece que as novas fontes de riqueza são a informação, o conhecimento e a comunicação, e não mais os recursos naturais ou o trabalho físico. O poder de riqueza, que outrora era simbolizado pelo capital, encontrou um concorrente à altura, ou seja, a informação, que atualmente percorre os 4 cantos do planeta com um simples apertar de teclas. Diante desse cenário atual, fazer melhor o uso dos agentes humanos, equipamentos, processos e leis passaram a ser não somente um fator diferencial, mas também uma variável de sobrevivência do serviço público. Neste aspecto, a tecnologia hoje se tornou um recurso indispensável para a organização das empresas públicas e privadas. Aí vocês podem observar aí na figura, né, na tela de vocês, que permite um melhor entendimento da importância do conhecimento como um fator de produção para o ensino dessa área de atuação, gestão do marketing no serviço público. Ou seja, o conhecimento tácito, que são as pulsões, insights, valores e reflexões, e as iniciativas, ideias, desejos e emoções. Ou seja, o conhecimento tácito torna-se um conhecimento explícito quando a gente tem essas situações aqui. Portanto, a informação e o conhecimento devem ser entendidos como a base e a razão para um novo tipo de gestão, aí no setor público, onde, a um curto prazo, há a perspectiva de troca do binômio capital versus trabalho, pelo binômio informação versus conhecimento, como fatores determinantes no sucesso empresarial. Caminhem-se para a sociedade do saber, onde o valor da informação tende a suplantar a importância do capital. A informação e o conhecimento são a chave da produtividade e da competitividade. Então vocês podem observar aí a diferença das eras, né? A era da informação e a era da informação e do conhecimento. A era industrial e a era da informação e do conhecimento. Portanto, na era industrial, pessoas tinham músculos, muitos músculos. Hoje a gente trabalha com cérebro, né? O capital era intangível, agora a gente já avalia também o capital intangível, né? Então, massa, diversidade, hierarquia, hoje são redes que fazem parte aí do nosso sistema. Comando para persuasão, padronização versus customização, sistemas fechados para sistemas abertos, sobretudo no setor público, e por fim capital, que ele foi hoje trocado, digamos assim, né, com a informação e o conhecimento, tamanho e seu valor. Dessa forma, a gestão pública pode acontecer fundamentalmente apoiada em informações e conhecimento, sendo que a eficácia da gestão será dependente das informações que circundam a organização. E assim, a gestão da informação passa a ser devidamente compreendida. Por outro lado, as empresas públicas existem para servir aos cidadãos. E a partir dessa afirmação, que os desenhos dos sistemas da informação deveriam ser desenhados e desenvolvidos. Infelizmente,
essa não é a realidade. A maior parte dos órgãos públicos do país pouco conhece sobre o processo de busca de informação por parte dos milhares ou milhões de cidadãos que gostariam de saber mais sobre suas instituições ou simplesmente obter os serviços que necessitam. Assim, por mais simples que pareça, algumas perguntas essenciais deveriam ser feitas. Primeiro, quais os segmentos da população estão sendo particularmente atendidos a partir do sistema de informação da organização? 2. É possível organizarmos a mesma base de conteúdo a partir de diferentes combinações e o uso de linguagem específica para atender algum segmento específico e relevante da população, exemplo, aposentados, estudantes, etc. Novo sistema de informação usa uma linguagem adequada para falar com a população, ou geral, ou requer conhecimentos técnicos específicos da nossa organização ou da nossa área de atuação. E, por fim, o sistema de informação da instituição reforçam a necessidade de transparência requerida das instituições públicas. Então, continuando ainda mais um pouquinho sobre a importância da informação e do conhecimento, eu poderia dizer que há de se pensar também que em nosso país uma grande parcela da população ainda não tem acesso aos mecanismos digitais mais sofisticados e que, portanto, qualquer estratégia de disseminação de conhecimento deve contemplar todos os meios à disposição, como cartilhas, rádio, TV, seminários, etc. À medida que os meios de comunicação digital se tornam ainda mais sofisticados, corremos o risco dos sistemas de informação públicos se tornarem um mecanismo adicional de exclusão social e distribuição não equitativa de bens públicos. As informações, portanto, podem ser absorvidas por meio de técnicas de ensino ou até pela simples aquisição de hábitos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a melhoria do desempenho no serviço público. Você concorda que o mundo ideal torna-se possível na medida em que os núcleos governamentais conseguem aproveitar o máximo de oportunidades com a finalidade de atender às necessidades dos cidadãos? Mas isso só se torna possível quando esses núcleos têm conhecimento de como utilizar as principais técnicas fundamentais do marketing já concretizados. Então, meus amigos, o que os cidadãos desejam e o que obtêm das agências públicas seria uma reflexão que nós deveríamos fazer. Para sabermos o que os cidadãos desejam, devemos primeiramente entender as funções de agências públicas, que são definir os princípios operacionais da sociedade a que se refere, realizar aqueles serviços públicos que são imprescindíveis aos interesses do cidadão, como responsabilidade pela defesa e pelo exército. Fornecer serviços públicos necessários, que nem o setor privado, nem setores sem fins lucrativos queiram ou possam administrar com os recursos existentes. Certamente você deve estar pensando que essas funções não são aplicadas na sua região, o que deixa claro que o setor público precisa melhorar o seu desempenho real, bem como a percepção que se tem dele, a fim de aumentar a confiança e a satisfação do povo e, consequentemente, obter apoio. Quais são as ferramentas utilizadas atualmente no setor público que mais podem beneficiá-lo, você sabe? Visando a melhoria do desempenho no setor público, muitos executivos e suas equipes estão buscando uma reciclagem de ideias através da participação em novos cursos ou seminários na tentativa de adotar as ferramentas que o setor privado utiliza para operar seus negócios de maior sucesso, como, por exemplo, estratégia dirigida para o cliente, equipes autogerenciáveis, organizações com poucos níveis hierárquicos, medição e avaliação de desempenho, terceirização e, por último, produção enxuta, dentre outras. É inevitável que ocorra a mudança tanto no setor público quanto no setor privado, no sentido que todas as organizações estão sujeitas aos novos desafios e aos novos concorrentes, fazendo com que ambas se assemelhem
na ideia de uma possível necessidade de reestruturação da organização, bem como dos seus objetivos. Por ser o marketing um campo mal compreendido pelo setor público, os seus benefícios acabam não sendo devidamente aproveitados, sendo utilizadas poucas ferramentas do mix de marketing. Resumindo então essa unidade, eu gostaria de dizer que você viu o marketing, que o marketing é muito mais do que propaganda. Ele envolve um conjunto de processos relacionados à criação, comunicação e entrega de valor para o cliente através dos produtos ou serviços. Mais do que isso, o marketing também envolve a administração do relacionamento com o cliente, entendendo o seu comportamento e o seu perfil, podendo assim segmentar o mercado e direcionar suas ações. Nesse sentido, o profissional de marketing também deve conhecer e gerenciar o composto de marketing da organização, que é formado por produto, preço, praça e promoção. Você viu ainda a importância da informação e do conhecimento como base para uma gestão eficiente, na qual esses aspectos são a chave da produtividade e da competitividade. Neste sentido, a importância para o marketing nesse contexto é utilizar as informações de modo eficaz para conhecer as necessidades e desejos dos consumidores e assim poder atendê-los. Por fim, a unidade mostrou a importância do aproveitamento de oportunidades de atender às necessidades do cidadão por parte dos núcleos governamentais, o que só se torna possível através do conhecimento dos princípios e técnicas fundamentais do marketing. As organizações públicas, portanto, devem entender sua função perante a sociedade, visando a melhoria do desempenho do setor público e, para isso, os gestores de órgãos públicos estão cada vez mais incorporando algumas boas práticas da iniciativa privada. Olá pessoal, passamos agora a discorrer sobre a unidade 2, que é o marketing de serviço. Agora que você já sabe os principais conceitos do marketing, que não foi visto na unidade anterior, essa unidade procura agora aprofundar a discussão a respeito desses conceitos aplicados ao serviço, diferentemente de um produto, que é algo que pode cair no seu pé. Você verá que os serviços apresentam algumas características diferenciadas, por não serem intangíveis. Descubra quais são ao longo desta apresentação, dessa web palestra. Ou seja, nós vamos ver agora, entender o que significa serviços, marketing de serviço e, por fim, marketing no serviço público. Então, entendendo o que significa serviço. O que é um serviço? Como defini-lo? Como diferenciar o serviço e produto? Uma boa definição pode ser a seguinte: serviço é um desempenho essencialmente intangível que não resulta da propriedade de algo. O serviço pode ou não estar ligado a um produto físico. Assim, serviços são desempenhados no tempo e espaço que geram valor para o cliente, por meio de uma transformação, uma experiência de serviço. Quando alguém vai ao cabeleireiro, não fica proprietário do corte de cabelo. Na verdade, sofre, entre aspas, o corte de cabelo. O mesmo ocorre num consultório médico, num restaurante, numa oficina mecânica. O cliente não se torna dono do serviço. O serviço é um desempenho transformador, intangível em essência, mesmo quando ligado a um produto físico. Uma atividade econômica que cria valor e fornece benefícios para clientes em tempos e lugares específicos. Isso seria uma outra definição também. Portanto, no serviço não ocorre a troca de propriedade, pois o valor que está sendo adquirido pelo comprador representa uma atividade, um benefício ou uma satisfação. Portanto, uma empresa deve considerar 4 características especiais do serviço para elaborar seu programa de marketing: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e periodicidade, conforme a figura que vocês estão vendo nesse sentido. Portanto, a intangibilidade, os serviços não podem ser vistos, tocados, sentidos, ouvidos
ou cheirados antes da compra. Já a variabilidade, a qualidade dos serviços depende de quem os executa e de quando, onde e como são executados. Na perecibilidade, os serviços não podem ser armazenados para venda ou uso posterior. E a inseparabilidade, por último, os serviços não podem ser separados de seus provedores. Agora vamos discorrer um pouquinho sobre o marketing de serviço, que também é muito importante. O interesse pelo marketing de serviço, particularmente nos últimos 20 anos, encontra-se ligado à importância econômica dos serviços nas economias pós-industriais. Mais ainda, à medida que se reduzem as possibilidades de diferenciação de produtos devido ao amadurecimento dos mercados, as empresas são levadas a desenvolver vantagens competitivas centradas na oferta ampliada de serviços. A compreensão mais popular para a palavra consumidor é a daquele indivíduo que se dirige a uma loja no intuito de comprar algo, seja um calçado, um automóvel ou até mesmo uma determinada quantidade de pães. A ideia geral de consumo está ligada a produtos, porém, sabe-se que as relações de consumo também são compostas pelos serviços. Assim, neste contexto, como no seu sentido mais amplo, o marketing de serviço também está voltado para o tratamento adequado do consumidor e na interpretação e leitura adequada de suas necessidades, levando-se em conta os fatores que influenciam o seu comportamento. Já o marketing no serviço público, embora seja aceita a lógica de que o marketing pode ser aplicado à esfera pública, contribuindo para aumentar a eficiência e resposta aos serviços oferecidos, ele ainda tem sido utilizado de forma marginal ou sem a devida importância. Por isso que essa web palestra ela torna-se tão importante. Muitos serviços públicos são criados para satisfazer necessidades sociais, enquanto outros são criados para se adaptarem melhor ao mercado, sendo ele de qualquer segmento. Assim, modernizar a administração pública visa compreender o cidadão, com a mesma perspectiva que é compreendida a opinião dos clientes nas organizações privadas. Neste ponto, surgem 3 grandes desafios: transformar resultados de pesquisa em ações de marketing, alterar processos para entender as necessidades dos clientes e a mudança cultural das organizações frente a uma postura de prestação de serviço com foco no cliente. Portanto, o serviço público vem se modernizando nos últimos anos, adotando ferramentas de gestões mais modernas, mais inovadoras e aplicando essas ferramentas no dia a dia da administração pública. Portanto, implementar programas de marketing no serviço público pode, num primeiro olhar, parecer uma tarefa simples. Porém, ações inovadoras geralmente implicam mudanças de atitudes, comportamentos, hábitos e procedimentos. Essas necessárias mudanças, inicialmente, podem não ser vistas como melhorias. E, indubitavelmente, romper o status quo é o paradigma a ser superado. Há algumas décadas, com o desenvolvimento do gerenciamento da iniciativa privada, os gestores do serviço público passaram a considerar o marketing como parte desse ferramental. Porém, de maneira geral, vê-se que o marketing tem sido operado de forma marginal, consistindo, quando muito, do uso de técnicas específicas ao invés do desenvolvimento de uma orientação para o marketing. Então, a maior questão que parece existir é que os gestores dos serviços públicos ainda ignoram a existência da dependência que têm de seus mercados e respectivos consumidores. Nesse sentido, os procedimentos de marketing público conduzem a atuar em 3 níveis principais, que são esses que vocês estão vendo agora aí na tela. Primeiro, realizar estudos que permitam conhecer em profundidade as demandas sociais com respeito ao governo, as demandas dos setores mais diretamente ligados às diversas políticas do governo e a lógica dessa demanda.
melhorar os serviços que são prestados e, por fim, não menos importante, utilizar a comunicação como um instrumento de prestação de serviço e como um elo para a otimização da relação entre governo e a sociedade. Resumindo, então, essa unidade, vimos o que significa serviços, considerando as 4 características especiais para elaborar seus programas de marketing, ou seja, intangibilidade sobre a forma que os serviços não podem ser vistoadas, sentidas, ouvidas ou cheiradas antes da compra. Já a inseparabilidade mostra que os serviços não podem ser separados de seus provedores. Com relação à variabilidade, a quantidade de serviços depende de quem executa e de quando, onde e como são executados. E por último, a perecibilidade denota que os serviços não podem ser armazenados para venda ou uso posterior. Observamos também o que significa marketing de serviços, que é um conjunto de esforços e ações que otimizam uma venda com o objetivo de encantar o cliente, diferenciando a empresa da concorrência. Por último, vimos o marketing no serviço público, que visa as necessidades de seus vários públicos, para o qual desenvolve os serviços adequados, arranja distribuição e comunicação eficiente para ter um alto grau de satisfação alcançado e atingindo, assim, suas metas. Olá, pessoal, vamos passar agora para a nossa última unidade, para a gente fazer um fechamento aí de tudo que a gente viu e da importância do marketing no serviço público. Já falamos anteriormente do mix de marketing, os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Porém, naquele primeiro momento, eles foram abordados de uma forma muito mais genérica e com conceitos muitas vezes aplicados ao setor privado. Como seria, então, o comportamento desses P's no setor público? Quais são as principais diferenças entre essas duas aplicações? E o que vamos descobrir na sequência. Ou seja, neste capítulo agora, nessa unidade, a gente vai discutir sobre o produto no serviço público, o preço no serviço público, a praça no serviço público e, por último, a promoção no serviço público. O produto central é a motivação principal para a aquisição. Representa as principais necessidades que serão satisfeitas, desejos a serem realizados e problemas a serem resolvidos. Vamos tomar, por exemplo, uma passagem de ônibus, que será adquirida por uma pessoa que necessita de transporte. Produto real inclui aspectos como qualidade de produto, características, estilos e design, incluindo a marca utilizada. Neste nível, o cliente do transporte público pode analisar o conforto do ônibus, a rota que ele realiza e a pontualidade, fazendo a comparação com os concorrentes. E, por fim, produto ampliado engloba as características e serviços que acrescentam valor à transação, além das expectativas do cliente. Geralmente é considerado como supérfluo, embora possa ser uma característica fundamental na diferenciação dos concorrentes. Ainda no exemplo do transporte, uma empresa de ônibus que preserva o meio ambiente com um novo sistema de filtro do seu escapamento vai agradar aqueles usuários preocupados com a preservação da natureza. Mas de que forma marketing pode ser aplicado no setor público, mais especificamente no desenvolvimento e gerenciamento de produtos e serviços? O marketing, portanto, pode ser aplicado na revisão constante de processos, na desburocratização administrativa, na criação de novos serviços e principalmente na oferta de leis, projetos e políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população. Agora passamos a discorrer sobre o preço no serviço público. O preço é um dos principais fatores que o consumidor considera antes de adquirir um produto ou serviço, sendo responsável por agregar valor à oferta e permitir que o cliente faça uma comparação de custo-benefício em relação a outros produtos concorrentes. O preço é o único elemento do composto de marketing que gera receita, enquanto os demais geram custos. Além disso, ele é o fator mais facilmente ajustável frente às diversas variáveis que afetam o produto e o mercado.
Considerando o fator preço no serviço público, podemos dizer que a composição dos preços nesse setor está diretamente relacionada às políticas e à legislação. Portanto, a autonomia das organizações e gestores é baixa neste item. No entanto, o preço não está relacionado apenas às tarifas para produtos, programas e serviços. Ele também está refletido em desincentivos financeiros, como muitas, e incentivos financeiros, como a concessão de descontos no pagamento antecipado de impostos. Já o estabelecimento de preços motivadores, que é outro item muito importante, para a determinação de preço, deve-se primeiramente determinar o seu objetivo. Onde você quer que esse preço estabelecido leve a sua empresa ou agência? É uma boa pergunta. Entre os objetivos podem estar os de recuperar os custos diretos e os indiretos, bem como maximizar vendas, participação ou níveis de utilização de um produto ou serviço. A presença ou não da concorrência deve ser analisada e a demanda de mercado deve ser estimada, bem como o custo direto e indireto do produto. Portanto, a partir das informações levantadas nessa etapa, o preço deve ser então estabelecido de acordo com Kotler. O custo do produto deve estabelecer o piso, o valor que o consumidor dá à oferta e estabelece o teto e o preço da concorrência. Funciona como um terceiro parâmetro para essa decisão. No entanto, lembre-se que a tarefa de fixação de preços não se encerra aqui. É preciso levar em consideração a necessidade de alguns clientes cidadãos e tornar decisões como subsidiar ou não o serviço ou produto para uma classe menos favorecida. A concessão de descontos para aumentar a adesão em curto prazo, a previsão de preço futuro ou a necessidade de adequações dos preços básicos. E outras ferramentas de preço que também é importante a gente destacar agora nessa web palestra. No início dessa conversa, sobre o preço, falamos que ele não é a única opção que deve ser considerada quando se desenvolve um produto, serviço ou programa no setor público. Vamos falar sobre outras ferramentas que podem influenciar na participação e comportamento do cidadão. Então, vejamos a seguir. Incentivos financeiros, por exemplo, que procura estimular, através do pagamento de uma quantia estabelecida, a participação do cidadão em algum programa ou serviço do governo. O programa governamental Bolsa Escola, por exemplo, paga um valor a cada família por filho matriculado na escola, incentivando a assiduidade escolar entre famílias mais necessitadas. Desincentivos financeiros, por exemplo, em contrapartida, os desincentivos financeiros buscam influenciar os cidadãos a não fazer algo através de um valor monetário cobrado. Um exemplo bem corriqueiro dessa ferramenta são as multas de trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, de cada estado é responsável por fazer o controle e a cobrança dessas multas, assim desencorajando os condutores a cometerem infrações. E incentivos não financeiros, que são maneiras de encorajar a participação ou mudança do comportamento que não envolvem dinheiro. Um exemplo disso é o Anjo Ecológico Azul da Alemanha, um programa de rotulagem ecológica que confere a produtos ecologicamente corretos um selo de responsabilidade ambiental. E por último, incentivos não financeiros. Assim como os financeiros, esse tipo de incentivos também desencoraja algumas atitudes dos cidadãos. Embora não haja cobrança de multas, uma ameaça a uma atitude reprovada pode ser o recolhimento de lixo nas rodovias para uma pessoa que foi flagrada jogando lixo nas ruas, por exemplo. O marketing, então, pessoal, deve tomar um especial cuidado na maneira como essas ferramentas podem influenciar as atitudes dos cidadãos, buscando sempre o bem-estar coletivo. Passamos agora a falar sobre praça no serviço público. O P-Praça, ou local, reflete uma das decisões mais importantes que a administração enfrenta.
já que essa escolha vai influenciar diretamente na resposta do cidadão. Essa decisão influencia de maneira de onde, como e quando os serviços serão prestados ou as ofertas serão entregues e acessadas através de seu canal de distribuição. Os canais de distribuição podem ser diretos ou indiretos, né? Variando de acordo com o número de intermediários que torna o produto ou serviço acessível ao consumidor final. Os canais diretos são caracterizados por distribuição direta do fabricante para o consumidor, como é o caso da Avon, enquanto os canais indiretos são formados pelos varejistas em geral. No caso do serviço público, as organizações devem se posicionar de forma conveniente para atender o seu público, buscando alcançar as populações amplamente distribuídas, como é o caso dos hospitais, escolas e corpo de bombeiros. Como nós podemos visualizar agora no slide sobre praça no serviço público, nós destacamos aqui a informação, que é coletar e distribuir informações, promoção, desenvolver e distribuir comunicações persuasivas sobre uma oferta, contato, encontrar e comunicar-se com compradores potenciais, adaptação, modelar e adaptar a oferta às necessidades do comprador, negociação, chegar a um acordo sobre preço e outras condições da oferta, distribuição física, transportar e armazenar os produtos, financiamento, obter e alocar os recursos necessários para cobrir os custos do trabalho do canal e, por último, os riscos, que é assumir os riscos de executar o trabalho do canal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre promoção no serviço público, né, que é o último item dessa unidade, que quando se quer informar, educar ou persuadir um mercado-alvo, é utilizada a comunicação de marketing. E é nesse sentido que a palavra promoção é usada, ou seja, quando se quer falar de comunicação persuasiva. O quarto P, promoção, é uma ferramenta com a qual você conta para assegurar que público-alvo o conheça ou suas ofertas acreditem que experimentarão os benefícios que prometeu e sejam inspirados em agir. A propaganda é uma forma de transmitir mensagens que se adaptam através de diversas mídias aos desejos e necessidades da sociedade, especialmente às suas necessidades comerciais. Essa comunicação é realizada para apresentar a oferta da organização quando as decisões referentes ao produto, preço e prazo já foram anteriormente determinadas. Os componentes que envolvem o desenvolvimento dessa comunicação são mensagem, que é aquilo que você deseja comunicar, fonte de mensagem, inclui quaisquer portas-vozes, patrocinadores, parceiros e atores utilizados para entregar mensagens e, por último, a comunicação, os canais de comunicação. Refere-se onde as mensagens promocionais desenvolvidas irão aparecer. Para desenvolver as mensagens, nós sugerimos 3 questionamentos como ponto de partida. Ou seja, o que você deseja que seu público-alvo saiba, em que você quer que seu público-alvo acredite e, por último, o que você deseja que o seu público-alvo faça. Então, resumindo, pessoal, nesta unidade vimos as aplicações de cada P de composto de marketing no setor público. Vimos que nesse setor o produto também engloba qualquer solução que possa ser oferecida ao cidadão, incluindo programas sociais, eventos ou até organizações como a nossa universidade. O desenvolvimento dessas soluções deve partir dos anseios da população para serem válidas. Vimos também que o preço não se refere apenas ao valor monetário, mas também envolve incentivos e desincentivos financeiros e não financeiros que podem colaborar com a participação do cidadão. Já as decisões relacionadas à praça devem levar em consideração, principalmente, a proximidade do cliente cidadão, visando a possibilidade de acesso, já que a utilidade do serviço ou produto se justifica através do posicionamento junto ao mercado consumidor. Por fim, encerrando aí a nossa participação nessa web palestra, espero ter
conseguido passar aí os principais conceitos do marketing para aplicação no serviço público em saúde. Por fim, estudamos a importância de conhecer as ferramentas de comunicação com o consumidor através do composto promoção, já que é através desse aspecto que o público-alvo ficará informado quanto à oferta promovida pela organização. Além disso, vimos que, para uma comunicação eficaz, é necessário entender e direcionar a mensagem que se pretende comunicar, além de suas fontes e canais de comunicação em que essas mensagens aparecerão para o público. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês.